A paz de sua igreja, amém? Louvado seja Deus. Como o pastor Carlos disse, mais uma vez estamos aqui, para a honra e glória do Senhor. Fico muito feliz de poder retornar a essa casa. A última vez que estivemos juntos foi lá no ponto, de pregação. Foi bênção. Hoje não pôde vir minha esposa, nem meus filhos, porque eu vim direto do trabalho. Se eu fosse passar em casa, eu ia chegar aqui na hora da bênção apostólica. Então eu vim direto. Ainda fiquei muito preocupado, porque eu gosto de chegar no culto na hora do louvor, ali para louvar junto com os irmãos, mas aprove a Deus chegar em segurança. Amém, meus irmãos? Louvado seja Deus. Eu tenho uma palavra da parte de Deus para compartilhar com os irmãos, que se encontra no tema da campanha, que é Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo de número 8, versículo de número 4. Amém? Louvado seja Deus. Lucas, capítulo de número 8, versículo de número 4. Para agilizar, fazer a leitura que diz assim: E ajuntando-se uma grande multidão e vindo de todas as cidades ter com ele, disse por parábolas, palavras de Jesus: Um semeador saiu a semear a sua semente. E quando semeava, caiu alguma junto do caminho e foi pisada. E as aves do céu a comeram. E outra caiu sob a pedra, e nascida secou-se, pois não tinha umidade. E outra caiu entre espinhos, e crescendo com ela, os espinhos o sufocaram. E outra caiu em boa terra, e nascida produziu fruto, 100 por 1. Dizendo ele estas coisas, clamava: Quem tem ouvidos, ouça. Pode tomar o teu assento, dando glória a Deus. Olhe para quem está do seu lado e diga assim: não me atrapalhe, só fale se for para dar glória. Aleluia. Você a partir de agora está liberado para dar glória, amém? Louvado seja Deus. Meus irmãos, eu confesso que quando nós somos pregadores do Evangelho, a gente é desafiado diversas vezes, porque a gente tem diversas montagens, diversas pregações montadas, mas de vez em quando a gente é surpreendido por alguma que a gente não tem. E quando o tema é nos dado, a gente percebe que, não tem uma pregação desse tema. E acaba que a gente é obrigado, no sentido bom da palavra, de sentar e estudar e avaliar sobre aquela palavra. A palavra do semeador é muito conhecida, mas quando a gente senta e estuda os seus miúdos, a gente começa a perceber coisas que lendo a gente não percebe. Como eu costumo dizer, o maior segredo da Bíblia é que ela é um livro que foi feito para não ser lido. Porque a gente lê revista, a gente lê jornal, a gente lê gibi. A Bíblia foi feita para ser estudada, esmiuçada, compreendida, deleitada. É por isso que você vai ler um salmo muitas das vezes e você não vai perceber algo que está entre linhas. Porque você só percebe quando você medita. Quando você lê uma, lê duas, lê três, e o Espírito Santo de Deus revela para ti aquilo que ele tem dentro daquela palavra. A parábola do semeador não foi diferente. À medida em que eu ia lendo e pedindo a orientação do Espírito Santo, foi me ressaltando os olhos algumas coisas. E eu quero compartilhar com os irmãos. A gente conta 3 figuras aqui dentro dessa parábola. Primeira é a semente, segunda, o semeador, e terceiro, a terra, ok? Então eu pedi orientação ao Espírito Santo sobre o semeador. A gente vai chegar lá, pastor, aonde é o tema da campanha, que é a terra. Mas me ressaltou falar um pouco sobre o semeador, porque o semeador é uma figura que está escondida dentro da parábola. Se fala de terra, mas o semeador é alguém que está deixado de lado. Só que para haver um plantio, alguém tem que semear. Para haver uma colheita, alguém tem que ir lá, levantar e semear naquela terra. Então eu quero falar em alguns minutos sobre o semeador. Semeador é alguém que larga tudo aquilo que está fazendo para semear numa terra muitas das vezes desconhecida. Semeador é alguém que muitas das vezes larga a sua família numa terça-feira dessa, que poderia estar debaixo do seu edredom, e vem semear uma palavra sobre a sua vida.
Só que a gente percebe, pastor, que o semeador, a figura do semeador, na atualidade, ela está sendo banalizada. Porque quem é o semeador? É aquele que traz a semente. Quem é a semente? É a palavra de Deus. Então, a gente começa a perceber que a gente vai deixando de dar importância para a vida pessoal do semeador. Vamos começar a partir de agora? Quem é o seu semeador hoje? É o seu pastor. É aquele que levanta de madrugada para orar pela tua vida quando tu nem percebe, quando tu estás dormindo. É aquele que se preocupa quando você falta um culto e ele vai te ligar e você desliga o telefone na cara do semeador. Ou você lê a mensagem e não responde. A figura do semeador, ela está sendo deixada de lado cada vez mais. Porque a gente só se lembra do semeador quando a gente precisa colher. A gente só se lembra do semeador quando a gente está com fome e vai perguntar, cadê a comida? Mas a gente não percebe que o semeador está lá todos os dias, pronto para sempre semear uma palavra em nossos corações. Quantas vezes você já ligou para o seu pastor e ele desligou na sua cara? Quantas vezes você já mandou uma mensagem e ele se recusou de responder? O semeador está sempre pronto. Sabe por quê? Se eu perguntar para 99% dos pastores, quem queria ser pastor? Alguns vão dizer, eu não queria, mas Deus me colocou. Eu não queria, mas é o meu chamado. Tem vezes que eu não quero, meu filho, mas Deus tem um propósito. O semeador é alguém que largou o seu sonho. O semeador é alguém que largou a sua própria vida para plantar uma semente na sua. Já percebeu que muitas das vezes na casa de pastor, os filhos de pastores não são crentes? Mas ele luta veementemente para que o seu seja? A primeira lição que eu quero extrair do texto hoje, igreja, é: precisamos valorizar os semeadores da palavra. Precisamos valorizar aquele que ainda tem palavra para plantar nas nossas vidas. Precisamos valorizar aquele que se dispõe a dar uma aula de escola bíblica, aquele que se dispõe de vir na oportunidade, aquele que se dispõe de ligar para você e dizer, ei, você fez falta hoje no culto. A terra é bem falada aqui. A semente, preciso nem dizer, porque a semente é a palavra. Mas e o semeador, como anda a vida dele? Se você for perceber, o semeador ele vai semear em 3 terras diferentes. Na verdade, 4. Das 4, 3 são terras difíceis. A primeira terra que ele vai semear, gente, é uma terra que está cercada por inimigos. Porque a Bíblia vai dizer que aonde a semente primeira caiu e foi pisada, as aves vieram rapidamente e as pegaram. O semeador foi lá e fez o seu papel de semear. Mas a terra estava cercada por inimigos. E não deu tempo nem da terra acolher aquela semente. As aves vieram e pegaram. Sabe que terra é essa? É você. Que não dá valor à semente, que não dá valor ao semeador. É você que está na beira do caminho, como diz a palavra. Sabe quem está à beira do caminho? É alguém que não está no caminho. É alguém que está à beira. Porque Jesus vai dizer que ele é o caminho, a verdade e a vida. Jesus não diz que ele é à beira do caminho. Jesus não diz que você precisa estar à beira do caminho. Jesus diz que você precisa estar no caminho. Quem está na beira é alguém que tanto faz. Quem já pegou a estrada viajando aqui, diga amém. Você anda pela beira ou você anda pelo caminho? Só que muitas das vezes a gente se coloca nessa condição de estar na beira. Sabe quem é que está na beira? É alguém que não está nem dentro nem está fora. É alguém que de repente veio à igreja. É alguém que de repente a palavra está sendo semeada. Mas quando bota o pé da porta para fora, as aves vêm e colhem tudo. É alguém que de repente, varão, vem até a igreja no domingo. Levanta a mão e dá glória. Mas quando sai o primeiro bar que encontra, toma uma cerveja. As aves vêm e colhem tudo aquilo que foi semeado.
Então a gente precisa valorizar o semeador e a gente precisa, a partir de hoje, se posicionar. Eu não conheço os irmãos da igreja, então eu não sei quem está à beira do caminho, quem está fora, quem está dentro. Mas o Espírito Santo que fala comigo sabe. É preciso você decidir, querido. Ou você está dentro, ou você está fora. Na beira não dá para ficar. Quer mais uma lição nesta noite? Quem viaja vai pela beira do caminho ou vai pelo caminho? Mas quando tem problema, fica no caminho ou na beira? A beira é lugar de quem tem problema. A beira é lugar de gente problemática. Só desceu fresquinho agora, não estava nem no script. A beira é lugar de gente problemática. Quer saber de outra verdade? Está descendo aqui agora, natural, diretamente do céu. Quem está no caminho, muitas das vezes, não para quem está na beira. Passa direto. Ih, está com problema, vou nem parar, porque vai me pedir alguma coisa. O Espírito Santo hoje está me incomodando para dizer para a igreja, está na hora de sair da beira e entrar no caminho. Se eu te mostrar o esboço, tu vai ver que não tem nada a ver com o que eu estou falando. Mas é o Espírito Santo que revela a palavra. O homem planeja. Eu passei a tarde estudando, mas quando a gente chega aqui, o Espírito Santo vai dizer, não é como tu queres, é como eu quero, não é como tu imagina, é como eu quero. A palavra agora que eu quero para a minha igreja é, está na hora de sair da beira do caminho. Ou tu está dentro ou tu está fora. Ou tu é do departamento ou tu não é. Esse negócio de, não, eu vou ficar ajudando por fora. Ou entra de vez ou não entra, irmão. Porque tem gente que é assim, pastor, eu vou falar porque Deus está mandando falar. Não, eu não quero entrar no departamento do louvor não, varão. Mas se precisar de mim, eu estou aí. Ou tu está dentro ou tu está fora. Deus não quer a tua pena, a tua complacência. Deus, Ele te quer por inteiro. Ou você é, ou você não é. Ou você é da metodista na tote, ou tu não é. Ou tu entra no caminho ou fica na beira vendo os carros passar e avançando. Ó. Avançando, avançando, avançando. Eu vou chegar na terra, mas calma aí. Vamos consertar o caminho antes de chegar na terra. Para que esse negócio, irmão, de estar pela metade na igreja. Para que esse negócio de estar disponível 50% na igreja. Ou você é ou você não é. Ou você faz parte ou não. Porque quem não se envolve por inteiro e diz, não, eu não estou do departamento, mas quando precisar de mim me liga, é aquele que não quer ser cobrado, não quer ter responsabilidade. E Deus não trabalha com gente irresponsável. Deus trabalha com gente que vai dizer, pastor, bota na minha mão que eu vou garantir. Pode contar comigo porque eu vou vir. Quem entende de futebol vai saber o que eu vou falar agora. Quando tem um jogador de uma posição e ele joga improvisado, ninguém pode cobrar nada a ele. Por quê? Porque ele está improvisado. O que Deus está falando para você despertar nessa pregação aqui agora, para a gente chegar na terra é, está na hora de você vir para a tua posição. Está na hora de pegar no arado e vir para a tua posição. Esse negócio de beira do caminho, esse negócio de não quero me envolver, isso é balela do diabo na tua vida. Preste atenção. Será que Jesus se entregou na cruz e fez um grande sacrifício para que eu e você tivéssemos à beira do caminho? Será que Jesus tomou chicotada, tapa na cara, coroa de espinho, bebeu vinagre para que eu e você dissesse, eu vou quando eu quero, eu só vou quando eu quiser, eu acordo a hora que eu quiser, eu vou lavar a igreja se eu quiser? Sabe por que a gente não quer pegar firme na obra? Porque a gente acha que está fazendo para o semeador. O grande problema da nossa geração é olhar para o homem. Quando a gente parar de olhar para o homem e entender que o que a gente faz dentro da casa de Deus é para Deus, tu não vai querer saber se tu está sozinho lavando a igreja. Tu não vai querer saber se você chega sozinho e abre a igreja. Você vai fazer porque é para Deus.
tinha a chave da igreja antigamente. E eu abria. Na época eu nem pregava, irmão. Pregar para mim era um sonho. Eu vivia de oportunidades de 5 minutos. E ficava lá doido para o pastor me chamar. Mas eu tinha a chave da igreja, eu abria, eu limpava, botava os bancos. E via meus irmãos indo e pregando e ficava feliz, esperando o meu momento chegar. Mas eu não ficava à beira do caminho, eu ficava no caminho. Eu sei que de repente você queria ter uma outra palavra hoje. Mas o pastor me conhece, então se ele me chamou, ele sabe o que vai sair daqui do altar. Está na hora de você entrar no caminho, filho. Está na hora de você entrar no caminho, filho. Eu tenho certeza absoluta, eu não conheço os departamentos da igreja. Tu pode ter de 0 a 100 anos, algum lugar tu te encaixa. Você já parou para pensar? Eu fiquei muito feliz, pastor, quando cheguei e já vi aqui a expansão. E vejo mais. Mas você já parou para pensar que a igreja que você congrega, que semeia na tua vida, que luta as guerras contigo, que ora quando tu dorme, que te acolhe, poderia estar muito mais à frente se você tivesse junto? Você já parou para pensar? E você sabe disso, eu não vou falar o nome aqui para não expor, que Deus colocou talento na tua mão e você não está pegando firme e o departamento está parado? É muito fácil julgar o semeador, irmão. É muito fácil julgar o cabeça da igreja. Quando eu encontro alguém muito crítico, varão, que fala assim, eu não concordo com isso, a primeira coisa que eu falo é de você que a gente precisa, irmão. Alguém que vai se posicionar, alguém que não vai se render ao sistema, alguém que não concorda com essa bagunça que está aí, vem para cá. Criticar é muito fácil, falar mal do semeador é muito fácil, falar que a semente caiu e foi pisada é muito fácil, mas e o fardo que o semeador carrega para poder trazer uma semente para te alimentar? Pastor passa aniversário dele com a igreja, Natal com a igreja, Carnaval que tem com a igreja. Termina o culto, a igreja fecha, você vai embora para casa e deita. E o semeador fica preocupado com os bancos que estão vazios. Quem faltou? Quem não veio? O porquê? O que aconteceu? O que eu posso fazer? O que eu posso ajudar? Que horas eu posso ir lá? Mas se ele tivesse mais 2 junto com ele, para ajudar, dizia, pastor, não precisa o senhor ir lá não, porque eu vou. Não precisa o senhor ligar não, porque eu já estou ligando aqui. Mas é muito fácil dizer, o semeador esqueceu de uma ovelha. Eu estou pregando aquilo que Deus está mandando, irmão. Só começou como semeador, o resto está tudo diferente aqui dos bolsos. Nós, como igreja, vamos incluir nisso. Nós, como igreja, precisamos se posicionar melhor. Quando eu falo se posicionar melhor, não é quando você fala assim, não, na reunião eu vou falar. Se a irmã não falar, eu vou falar. Porque tem gente que é assim, não ajuda, não faz nada, mas na reunião é o primeiro que quer reclamar. É o primeiro que quer criticar. Não carregou um saco de cimento, não ajudou a comprar uma lata de tinta, mas quando o pastor pinta a igreja de verde, é o primeiro a reclamar que essa cor não está legal. A igreja precisa de gente posicionada a favor do reino, não as nossas vontades. A igreja precisa de gente posicionada de como melhorar a estrutura para o reino, de como atrair mais pessoas, de como evangelizar, de como visitar. Vou fazer uma pergunta e você não responde a mim não, irmão. Porque Deus sabe da resposta. Quantas pessoas tu visitou esse ano? Quantas pessoas você pegou o seu telefone para dizer, ei, você fez falta no culto? Mas o culto que você falta, você reclama se alguém não sente. Semear é o ato de plantar para depois colher. Só que a igreja do século 21 e dos dias atuais só quer colher, irmão. E o pior, pastor,
quer colher aquilo que não plantou, quer colher aquilo que não planta. A igreja reclama que ninguém abraça ela, mas quantos abraços tu já deu hoje? A igreja reclama que ninguém dá a paz do Senhor, mas quantas paz do Senhor você deu hoje? O nome eclésia é um conglomerado de pessoas em um mesmo lugar, em um mesmo propósito. Eu não acredito que pessoas no mesmo lugar, com o mesmo propósito, não ficam felizes de ter uma do lado da outra. Só que às vezes a gente entra no culto calado, não fala com ninguém, com a cara emburrada e vai embora sem falar com ninguém. Como é que pode pessoas no mesmo propósito, com a mesma necessidade, não sentir a dor do próximo, não identificar que fulano está tão caladinho hoje, ir lá e dar um abraço nele, é um abraço nela? Eu tenho que pregar isso aqui para despertar a igreja, gente. A gente tem que ser mais amigáveis, mais amáveis. Igreja não é ônibus que a gente procura um lugar mais escondido e senta lá no canto, como quem diz, não quero ninguém do meu lado. Sabe o que era para acontecer nessa reunião? Era para estar todo mundo aqui na frente, ó, um do ladinho do outro, um segurando a mão do outro. Se um não desse glória, o outro dava glória. Se um não desse aleluia, o outro dava. O teu glória ia contaminar quem está do lado, ia contaminar o outro, e todo mundo ia estar no propósito só. Isso precisa ser desatado da nossa vida. Eu sou presbítero, tenho um lugar cativo na minha igreja, no altar, mas adoro, varão, aos domingos ir lá para a porta. Fico lá na porta. E aí, a paz do Senhor. E aí, a paz do Senhor. Minha igreja Assembleia de Deus Madureira tem 90 senhoras de 80 anos. E todas elas me adoram. Minha esposa fala, tuas velhinhas lá, ó. Se eu não falar com elas, elas ficam chateadas comigo. Você não falou comigo, meu filho? Eu faço questão de ir lá, porque de repente o único abraço, o único sorriso que ela pode ter naquele dia é o meu. Então eu faço questão de ir lá, oi, dona Terezinha, tudo bem? Abraço elas e vou falando uma por uma. Às vezes o pastor está lá. Eu falei, calma aí, pô, deixa eu falar com todo mundo. Faço questão de estar lá, gente, porque eu me sinto feliz do lado dos meus irmãos. Só que parece que as igrejas hoje não se sentem felizes. Ela senta no canto, aí quando o outro senta do lado dela. Pelo amor de Deus, isso tem que mudar em nossas vidas. Quem é crente de verdade vê alguém sentado sozinho, sabe o que faz? Vai lá do lado e senta. Vai lá do lado e pega na mão e fala, vamos lá para frente, que lá o fogo é mais perto. Vem para cá. A gente está vivendo numa redoma de vidro, onde a gente só quer saber de nós. Eu vou chegar na terra, calma aí, eu vou chegar lá. Sabe quando que a sorte de Jó virou? O cativeiro de Jó virou? Alguém sabe? Diga glória. Quando ele orou pelos seus irmãos, seus amigos, que ainda estavam julgando ele, achando que o que ele estava passando era pecado. Jó ainda vai lá e intercede por eles. Sabe o que está faltando para a gente? Entender que na igreja não existe só um semeador. Todos nós somos um semeador dentro da casa de Deus. Sabe o que está faltando? Semente na mão, palavra na mão, para semear na terra fértil. Para a gente ir para a terra, só tem semente. Quem busca semente. Só tem palavra quem lê palavra. Certa feita, um varão lá da igreja foi convidado para pregar em cima da hora. E a gente tem uma grande dificuldade na nossa igreja disso, pastor. Nem todos pregam assim em cima da hora. Você tem que avisar 3 meses antes. Eu não sei que mistério é esse. Você tem que avisar 3 meses antes para alguém trazer uma palavra. Porque quem tem costume de ler a palavra vai pregar em qualquer lugar. Quando eu falo de pregar, eu não estou falando de exegese, eu não estou falando de hermenêutica. Eu estou falando de falar do amor de Deus. Aí eu perguntei assim, então quer dizer que se um demônio se manifestar na casa dele, ele vai pedir 3 meses, demônio, espera 3 meses que eu tenho que me preparar para te expulsar. O nosso problema é esse, a gente não lê Bíblia.
A gente tem Bíblia hoje no telefone. E não vem me dizer que tu lê tua Bíblia no telefone toda hora que tu não lê. Se puxar lá a configuração, tem lá a bateria, tu passa mais tempo. Tem lá, o celular vai te aguentar. Tem lá onde tu passa mais tempo. TikTok, WhatsApp, Instagram. De repente a Bíblia tem 1% ali. Nem a Bíblia o povo quer mais trazer para dentro da casa de Deus. Eu não estou dizendo que Bíblia no celular é pecado não, irmão. Pelo amor de Deus. Bíblia é Bíblia em qualquer lugar. Mas se tu não lê a Bíblia que fica aberta no Salmo 91, amarelando dentro da tua casa, que tu acha que aquilo é místico, a Bíblia é aberta, tu vai ler no celular? Que tem 380 aplicativos para te entreter. Tu está tentando ler a Bíblia, chega uma notificação. Está tentando ler a Bíblia, chega outra notificação. Para. Enganar a mim, você engana. Sou bobinho. Agora Deus, você não engana não. O que falta para a igreja é palavra, é semente. É por isso que quando alguém se levanta no teu trabalho, fofocando sobre a tua vida, tu quer dar na cara dela. Porque ao invés de tu ter palavra, tu tem demônio dentro. É por isso que alguém no teu trabalho quer ir contra você, ao invés de tu ter semente. Tu fica irado, tu quer rebater, jogar conversa fiada no Facebook, no Instagram, no WhatsApp. A igreja de Deus precisa de palavra. As EBDs estão cada vez mais vazias. O povo reclama porque é EBD de manhã. O povo reclama porque é EBD de tarde. O povo reclama porque é EBD no sol quente. O povo reclama porque é EBD na chuva. O povo não quer estudar a Bíblia. Aí sabe o que acontece? Fica vivendo desses cortes que tem no Instagram e no TikTok, aonde o cara fala meia baboseira, tu acredita. Aí o cara diz que Jesus era casado e morava na beira da praia, tu acredita, porque tu não lê Bíblia. Aí o cara diz, dá 3 pulinhos aí, que a tua vitória vai chegar através dos 3 pulinhos. Aí tu dá 3 pulinhos achando que a vitória chega através dos 3 pulinhos, porque tu não lê Bíblia. A gente vai chegar na terra, mas deixa eu preparar o caminho primeiro. Repita comigo, Bíblia. Sem Bíblia, irmão. Se você diz que ama a Deus e serve a Deus, mas não quer entender mais da palavra dele, me explica. Agora, se perguntar para o varão a escalação do seu time, ele sabe de qual é salteado. Porque gosta. Porque aprende, assiste jornal. E por que quando é relacionado a Deus, a gente também não tem assuntos de qual é salteado? E por que quando o assunto é relacionado a Deus, a gente também não tem a mesma força, o mesmo empenho? Porque se falar mal do nosso time, a gente briga. Mas se falar mal do nosso Jesus, a gente se cala. Me responde o porquê. A igreja precisa desse despertamento hoje. Bíblia, posicionamento e mais caridade. Se preocupe mais com seus irmãos. Está sentindo falta de alguém aqui hoje? Sim ou não? Vamos orar por a vida dessa pessoa daqui a pouco. Ao invés da gente pedir para nós, vamos se esvaziar hoje de nós e vamos pedir para alguém que está do lado. Ao invés da gente pedir a porta de emprego para nós, vamos pedir a porta de emprego para quem a gente sabe que está desempregado. Será que a gente consegue, em uma oração, não pedir nada para a gente? Já é difícil só agradecer, que a gente começa agradecendo, mas depois pede. Dirá orar por alguém. Essa dificuldade é devido de como a tua terra está no dia de hoje. A primeira terra que o semeador plantou, as aves vieram e pegaram a semente, porque era uma terra cercada de inimigo. Sim ou não? A segunda terra que ele semeou era uma terra dura. A Bíblia fala que era uma terra de pedra, que a semente até floresceu, mas devido falta de umidade, ser tão seco, a semente morreu. Vamos entender isso aqui? Essa segunda terra é alguém que vem ao culto.
Essa segunda terra é alguém que ouve a palavra. Essa segunda terra é alguém que levanta a mão e dá glória. Essa segunda terra é alguém que não falta, mas ela não rega a própria semente. Então a semente não tem força, pastor Henrique, para florescer, e ela acaba em pouco tempo morrendo. Quantas pessoas saem do culto empolgadas, varão? Culto foi uma bênção. Nossa, que legal, hoje eu recebi. Se você ligar para a pessoa na segunda-feira, o gás dela já acabou. Está na bolinha vermelha. Não, varão, está só guerra. Porque não regou a semente. É muito fácil a gente colocar a responsabilidade dentro da casa de Deus e nos semeadores. Mas a gente se esquece da nossa responsabilidade. Qual é a nossa responsabilidade? Orar em casa, ler Bíblia em casa, jejuar. A gente só ora quando é na igreja. A gente só lê Bíblia quando é na igreja. Como é que a semente que foi plantada dentro de nós vai germinar, irmão? Vai ficar seco, porque a terra está tão seca e a semente vai morrer. E aí você vai botar a culpa em quem? Na semente. Vai botar a culpa em quem? No semeador. Ah, o louvor não foi legal. Ah, aquele varão baixinho que veio pregar, eu não gostei dele, achei ele metido. É mais fácil botar a culpa na semente do que assumir que a nossa terra está com um problema e a gente precisa resolver. É mais fácil dizer que o pastor não está legal. É mais fácil dizer que o pastor saiu da caixinha. É mais fácil dizer que o pastor não está bem, não. Do que a gente entender que a gente está com um problema na nossa terra e precisa ser resolvido. Fomos muito mal acostumados com recebe daqui, recebe de lá. Aí a nossa terra cria um bloqueio. Quando a palavra não é recebe daqui, recebe de lá, eu não recebo. Só que preste atenção, o recebe daqui, recebe de lá, é puro emocionalismo. O pula daqui, o pula de lá não traz mudança de vida. O falar em língua estranha é bom, adoro. Sou batizado no Espírito Santo, glória a Deus e aleluia. Mas não muda nada na minha vida, porque a Bíblia vai dizer que o falar em línguas estranhas edifica a si mesmo. Quantas vezes esse ano de 2024 você parou para refletir de como anda a tua terra? A gente só ouve isso no ato da Santa Ceia. Examine-se o homem a si mesmo. Na verdade, a gente tem que se examinar todos os dias. Se você chegar em casa todos os dias e analisar como foi o teu dia, o porquê que você pecou, o porquê que você xingou, o porquê que você fez isso, porque esse comportamento é mais fácil de arrumar enquanto está quente. Só que a gente vai empurrando com a barriga, varão. Depois eu mudo, depois eu vejo, depois eu me converto, depois eu entro no departamento, depois eu me posiciono. Enquanto isso, as aves estão ao nosso redor e pegando toda a semente que está sendo tentada de ser plantada. Enquanto isso, o inimigo está brincando com a tua cara. Tu perde emprego, perde casamento, perde carro, perde tudo. Mas tu vai empurrando com a barriga, empurrando com a barriga. Levanta a tua mão que eu quero profetizar. Hoje é noite de tu resolver as pendências que tem na tua vida de uma vez por todas. Não dá mais para empurrar com a barriga. Não dá mais para dar jeitinho. Não dá mais para tampar os olhos para determinadas situações. Não dá mais achar que vai mudar e não muda. A terceira terra que ele plantou, que ele semeou, foi uma terra que tinha espinhos. Só que a pergunta que eu te faço é: da onde veio os espinhos? Da própria terra. Espinho não cresce do nada. Ele precisa de uma terra para crescer. Sim ou não? Vamos entender isso aqui para a gente caminhar para o final? Existem espinhos nas nossas vidas que estão impedindo da semente crescer.
Só que a gente coloca a culpa nos espinhos dizendo que são outros. Mas na verdade o espinho está dentro de nós. Os espinhos estão crescendo de dentro de nós. Nós demos legalidade a esses espinhos cercarem a nossa terra. A tal ponto que não entra nem nada de fora e nem sem nada de dentro. Os espinhos são as vontades e os desejos da nossa carne. O espinho é você achar que está protegido quando na verdade não está. O espinho é o teu bel prazer. O espinho é aquilo que tu não quer enfrentar porque vai doer. Existem pecados que Deus precisa que você enfrente hoje. Existem pessoas aqui que colocam band-aids em feridas. Até sara por um determinado tempo. Daqui a pouco a ferida abre de novo. Por quê? Porque foi superficial. Por dentro ainda está aberto. Aí você vem no culto, a semente está sendo jogada. Está sendo plantada pelo semeador. Mas quando ela tenta crescer no teu coração, ela bate de frente com o espinho e morre. O que é o espinho, pregador? O espinho é algo que você deixou crescer dentro de você mesmo. O espinho são medos. O espinho são frustrações. O espinho é aquele sentimento de não quero viver isso de novo. Eu já participei de departamento de igreja antes, é maior confusão. Não quero mais viver. É espinho. Eu não quero mais essa... É espinho. Ah, eu não vou lá ajudar na igreja não, porque tem um montão de gente para ajudar. Espinho. Deixando de você viver coisas novas e boas com Jesus. Eu não vou me entregar para Jesus de uma vez por todas não, porque eu tenho as minhas amizades. O que é que eles vão dizer? Espinho. Eu não vou largar esse relacionamento não. Eu acredito que um dia ele vai mudar. Espinho. A palavra que eu preparei hoje era totalmente diferente, irmãos. Vocês vão pular 2 metros de altura aí da cadeira. Mas o Espírito Santo está falando, é noite de conserto. Não adianta o semeador jogar mais semente na terra e a terra não florescer. Não adianta mais o semeador carregar o peso da semente, acordar cedo, vir e semear, e a tua terra continuar problemática, com pedra e com espinhos. Pastor Henrique, Deus me fala que hoje é noite de consertar a terra. Se tu não consertar a terra, irmão, perdão, eu te falar, vou caminhar para o final. Você vai fazer 10 anos de igreja metodista Anatote e vai estar na mesma. Você vai ver outras pessoas caminhando, evoluindo, recebendo, tendo, e você vai ficando para trás. Aí um belo dia você vai começar a colocar a culpa onde? Na igreja. Vai inventar de fazer o quê? Sair da igreja e vai para outra igreja. Aí você vai falar mal do teu pastor para outro pastor. Não, pastor lá não pregava já bem. Lá o pastor era isso, o pastor era aquilo outro. Aí você vai para uma área nova. Lá as sementes vão ser lançadas, mas não vai florescer, porque o problema não é a semente, o problema é a terra. O problema é a terra. Quem é a terra? Somos nós. O que você veio fazer aqui na igreja hoje? Não responda para mim. Buscar ou receber? O que você veio fazer aqui na igreja hoje? Buscar ou receber? Entregar ou receber? Ou você veio simplesmente pela liturgia do ato de vir? Pastor Henrique, eu pregava lá na igreja esses dias e eu dizia, antigamente nossa maior dificuldade era colocar alguém lá de fora aqui dentro. Ninguém queria entrar dentro da igreja. A gente fazia assim, sim ou não? Hoje em dia as pessoas vêm, mas a nossa maior dificuldade é que elas entrem no culto. É que elas cultuem.
Porque elas estão na igreja, mas os espinhos estão ao redor. Não deixam ela entrar de verdade no culto, não deixam elas adorar, não deixam elas glorificar, não deixam elas entender a palavra. Elas não se entregam, elas estão aqui, estão preocupadas com a janta, elas estão aqui, estão preocupadas com o horário, elas estão aqui, estão preocupadas com amanhã. Verdadeiramente os crentes não conseguem mais entrar na igreja e dizer: hoje eu vim adorar, hoje eu vim agradecer, hoje eu vim levantar a minha mão e dizer: Deus, obrigado, porque até aqui ajudou o Senhor. Virou um ritual. Vira a igreja. Tem gente que vem à igreja, eu vou falar, só para botar roupa nova, gente. Isso lá na minha igreja, lá em Madureira. Aqui com certeza não acontece isso. Tem gente que vai à igreja só para colocar roupa nova. A adoração, o cultuar, ele não é dentro da igreja. Ele vem quando você está se arrumando em casa. A Bíblia nos ensina que até a oferta que a gente vai dar, a gente já separa em casa. Para quem você tem se arrumado? Para Deus ou para os homens? Para quem você tem saído de casa? Para adorar? Ou só para ter um lugar para sair de casa? Aí você começa a entender o porquê que a tua vida não anda. O porquê que você não progride. O porquê que quando parece que vai, acontece alguma coisa que te puxa de novo. O porquê que tem hora que você está muito empolgado, muito motivado para fazer as coisas dentro da casa de Deus e daqui a pouco você volta tudo de novo. O problema não está dentro da casa de Deus, o problema está na terra. A gente precisa mudar a partir de hoje, gente. A gente precisa entender o que é o verdadeiro evangelho. Esse movimento todo que está tendo aí, chamado de pentecostal, isso não é evangelho. Porque as pessoas pulam, rodam, falam língua estranha, mas estão no terceiro casamento. As pessoas pulam, rodam, falam língua estranha, chega em casa, bate na sua esposa, trai a sua esposa. As pessoas têm muito dom, dizendo que é de Deus, mas não tem caráter da parte de Deus. A gente aprendeu a valorizar mais o dom do que o caráter. Deus não está preocupado com o resultado, eu vou encerrar agora. Resultado, quem se preocupa é o homem, Deus está preocupado com o fruto. Tem muita gente aí atrás de resultado. Seguidores no Instagram, resultado. Curtida no Instagram, resultado. Visualizações no YouTube, resultado. Mas cadê o fruto? Um monte de gente que não tem igreja, que não congrega, não vai na escola bíblica da sua igreja, não vai na Santa Ceia da sua igreja. Um monte de gente aí que se diz referência, que tem resultado, mas não tem fruto, gente. Deus está em busca de pessoas, de terra, que recebam a semente, reguem a semente, para que ela venha dar fruto. É difícil, irmão, pregar uma palavra como essa. Sei que você não está gostando, mas o meu papel aqui é de entregar. Eu não vou te ver amanhã eu estou pregando em outra igreja, lá em Rocha Miranda. O meu papel, a minha responsabilidade é te dizer, se tu não consertar a tua terra hoje, infelizmente, hoje é mais uma semente que vai ser jogada e vai ser perdida. Hoje vai ser só mais um dia. Hoje vai ser só mais um culto. 2024 vai ser só mais um ano na tua vida. Vamos se colocar de pé em nome de Jesus? O ano vira e a gente faz um montão de promessa, né? Esse ano eu vou fazer regime. Esse ano eu vou entrar na faculdade. Esse ano eu vou fazer isso, esse ano eu vou fazer aquilo outro. O meio do ano já está chegando e metade das promessas que a gente fez a gente não cumpriu. O problema está no ano ou o problema está na gente? O problema está na gente. Porque nós não precisamos do ano mudar para mudar alguma coisa na nossa vida. Sabe o que precisa ser mudado?
a vinda de Jesus para nossas vidas. Sabe como é que é dividido o tempo? Antes e depois de quem? De Cristo. Não é nós que mudamos o tempo, é a vinda de Cristo que muda o tempo nas nossas vidas. A tua terra não muda, a tua vida não muda, porque está faltando Jesus nela. Irmão, pelo amor de Deus, eu não estou dizendo aqui que você está desviado, não, calma. Eu estou dizendo aqui que tem um conserto na nossa terra para a gente fazer hoje. E eu quero convidar você à frente aqui para orar junto comigo. Você que identifica que tem algo dentro da sua terra que precisa ser mudado, vem aqui, vamos orar juntos. Eu sou o primeiro a estar aqui assumindo que tem coisas dentro da minha terra que precisam ser modificadas. O primeiro passo para a mudança é eu assumir que preciso mudar. Eu não estou te chamando para ser crente, presta atenção. Eu não estou te convidando para botar um terno e uma gravata. Eu estou te convidando para a gente consertar a terra. Tem algum corajoso hoje? Alguma corajosa? Aleluia. Louvado seja Deus. Vem cá, varão, pertinho de mim. Glória a Deus. O primeiro passo para que a semente venha... Vem cá, pode vir, gente. Chega mais perto. O primeiro passo para a gente acolher a semente é preparar a terra, sim ou não? É o que a gente está fazendo agora. Mas alguém que identifica que precisa preparar a sua terra? O ano de 2024, o pastor Henrique, para a igreja metodista na Tote, como já diz, é o ano da expansão. Mas ninguém expande nada sozinho. Ninguém constrói prédio sozinho. É preciso de mão de obra. Mão de obra qualificada. Deus te convida nesta noite a fazer parte deste exército. Calma aí, pregador, mas eu já sou da igreja na Tote. Você é de boca, você ainda não é de coração, de corpo e alma. Eu quero te convidar nesta noite a fazer parte de corpo e alma. A se colocar à disposição e dizer: ei, pastor, pode contar comigo a partir de hoje. Tem algum corajoso, alguma corajosa? Deus derramou talento sobre a tua vida, você sabe disso. Deus derramou coisas sobre a tua vida que só você pode fazer, você sabe disso. Aleluia. Eu não vou insistir não, irmão, porque eu aprendi que Deus não é barganha. Deus é para quem identifica que precisa. Deus não é para descer goela abaixo. Você que está aí atrás, estenda a tua mão para cá. E vamos orar por essas pessoas que têm coragem e assumir que precisam de mudar a sua terra. Aleluia. Você pode me ajudar em oração por essas pessoas? Então abre a sua boca aí e começa a orar por essas pessoas. Abre aí. Se Deus te tocar e você sentir no coração de vir aqui e abraçar alguma dessas vidas, venha. Deixa Deus te usar. Aqui tem um varão precisando de um abraço. Aqui tem um jovem, aqui tem umas moças. Deixa Deus te usar nesta noite como semente para a vida dessas pessoas. Vem aqui e abraça. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Glória a Deus. Aí, levanta a tua mão, vamos dar glória a Deus para a gente encerrar. Levanta a tua mão e vamos agradecer a Ele hoje. Amor, Senhor, não posso viver longe do teu afago. Levanta a tua mão e deixa a semente entrar no teu coração. Tu vai sair daqui hoje cheio, leve na presença do Senhor. Abraço, Senhor. Eu
agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Amém? Que você tenha recebido dessa palavra, que você tenha sido ministrado por essa mensagem. Amém? Diga assim comigo: eu tenho valor, porque o Espírito de Deus se move em mim. Vão para casa, alguns irão...